Vamos agora adicionar o nosso primeiro evento à nossa interface. Veja que por padrão eu tenho o input item aqui e ele não está mostrando o minimum estoque aqui embaixo, porque eu tenho essa classe aqui, minimum estoque, e estou usando, né, a classe CSS hidden aqui. Então a primeira interação que eu vou fazer vai ser isso. Quando o usuário clicar aqui no input, essa div minimum estoque aqui embaixo vai aparecer, tá ok? Então vamos lá programar isso aqui agora. Então eu vou criar aqui um método chamado attach events, que seria atachar eventos, né? Acoplar eventos aos elementos de interface. Então esse aqui é só um método que eu uso para organizar. Então toda chamada de add event listener, né, para adicionar um evento a um elemento, eu vou chamar aqui dentro. Então o nosso primeiro elemento adicionar um evento aqui vai ser o input, né? Então aqui dentro eu tenho o input. E onde está esse input? Ele está aqui dentro do input item. Então dessa forma eu só preciso colocar aqui input. Mesmo que tenha outros inputs, né, dentro do meu HTML, não tem problema, porque aqui agora eu estou passando o contexto this.el, que se refere a esse input item aqui. Então, o que eu estou falando aqui com essa chamada, né? Eu estou falando que eu quero chamar o input que está dentro do input item. Então, o input, cadê o input? Esse input aqui que está dentro do input item. Então, se houvesse outros inputs, outros elementos de inserção de dados aqui, input text, não teria problema, porque eu estou chamando de forma contextual, usando a função, aquela função úteis, né, que a gente alterou no vídeo anterior, beleza? Então a gente vai chamar sempre os elementos dessa forma aqui. Agora que eu selecionei o elemento, eu só preciso adicionar o add event listener aqui e definir qual que é o evento, né? No caso aqui eu poderia até usar o click, mas não é muito comum. Quando eu estou usando input, né, um comando de inserção de dados aqui, é mais comum eu usar o evento chamado focus. Ou seja, quando o elemento receber um foco, né, ou seja, ficar aqui selecionado e com esse cursor piscando aqui, significa que esse elemento tem o foco atual. Então eu posso usar o evento chamado focus e aqui eu vou passar a função que será chamada, né, quando esse evento for disparado. Só que no meu caso aqui eu não vou usar a função, eu vou usar o método, né, porque eu estou usando aqui uma classe, né? Então eu vou usar o método this, que eu vou usar aquele parâmetro que você já conhece, vou dar um nome aqui onFocus input. Então eu vou chamar esse método aqui onFocus input, que ainda não existe, né? Então eu preciso criar esse método aqui. Então vamos criar o método aqui onFocus input. E aqui dentro eu vou colocar uma mensagem aqui só para a gente ver se está funcionando. Ok. Salvo aqui. Então toda vez que eu clicar aqui ele vai receber o foco e ele deveria mostrar uma mensagem aqui. Por que que não mostrou? Deixa eu ver aqui, eu defini o método attach events, só que esse método ele não é chamado, né, automaticamente. Então eu poderia chamar aqui g attach events. Agora sim, né, ele atachou o evento ao input. Então se eu clicar aqui, veja que agora ele mostrou a mensagem ok. Só que eu não vou querer ficar chamando esse attach events manualmente, né? Não faz muito sentido. Então eu posso colocar essa chamada de método aqui dentro do construtor. Para quando eu instanciar o objeto, igual está aqui embaixo, né? New grocery input item, ele vai já chamar esse método attach events aqui. Então posso salvar aqui, vamos rodar de novo e veja que eu não preciso mais chamar, né, o attach events aqui, ele já foi chamado. Então se eu clicar aqui, veja que ele já mostrou a mensagem ok aqui. Beleza? Então quando o objeto é instanciado, né, ele chama o construtor chama essa linha aqui, depois ele chama essa segunda linha, que ele vai chamar o método attach events, né? Então eu preciso usar o this aqui, porque significa, né, que é um método da classe grocery input item. Então sempre usando, né, o this aqui para fazer referência ao próprio objeto. Então chamei attach events, então ele chamou o elemento aqui, adicionou um evento chamado focus, né?
e quando ele disparar esse evento, vai chamar o método onFocusInput que está aqui embaixo. Pode parecer um pouco trabalhoso, né? Você ficar chamando, fazendo várias chamadas aqui, mas isso, quando o projeto é muito grande, isso vai ajudar muito você organizar o seu código. Então você vai saber que todos os comandos de adição de eventos, né, vai estar aqui dentro do Attach Events, por exemplo, e eventos relacionados ao Input Item. Lógico que você vai procurar nessa classe Input Item aqui, mas poderiam ter eventos de outras classes, né? Vamos supor aqui na classe Update List, né, que é um outro componente que a gente vai criar daqui a pouco. Então você fica mais organizado. Então você vai saber, eu quero o evento do componente de alteração, então que é esse componente aqui. Então eu sei que eu preciso acessar esse arquivo aqui e vai ter um método aqui, Attach Events, né, que vai fazer todo esse acoplamento de eventos, né, e ali dentro vai estar identificado qual que é o método que é chamado quando eu recebo o foco no meu input. Então eu sei que o onFocusInput ele é chamado nesse evento aqui. Eu estou usando nomes bem fáceis de identificar também. Então essa é uma forma de organizar e deixar o seu código de fácil manutenção, né? Então mesmo programadores que talvez não tenham te ajudado a criar o seu programa, eles conseguem bater o olho na sua estrutura de diretórios, de arquivos, de métodos e conseguem fazer ajustes ou consertar bugs rapidamente. Então essa é uma boa prática que eu estou te ensinando aqui, totalmente usada, né, em grandes projetos, em grandes empresas, que você dificilmente aprenderia em cursos tradicionais que tem por aí, porque a gente está focando muito no mercado de trabalho aqui no Play Code Makers, beleza? Agora voltando para o código aqui, quando o usuário clicar nesse input, né, eu não quero mostrar uma mensagem, na verdade eu quero mostrar aquele elemento aqui, que é o minimum stock. E, inclusive eu já criei um método chamado showMinimumStock aqui, que ele mostra esse elemento. Então eu só preciso chamar esse método aqui. Então quando o input receber o foco, né, eu vou chamar aqui o this showMinimumStock. Salvei aqui agora e veja que ele me mostrou a mensagem aqui. Está falando que o this showMinimumStock está falando que ele não é a função, é como se ele não existisse. E isso acontece porque eu estou chamando aqui o addEventList, né, e eu estou passando esse método aqui como parâmetro. Quando eu faço isso, ele não reconhece esse this aqui como a classe, e sim como essa função aqui. Isso é um erro bem comum, e sempre que você enfrentar esse problema, né, você precisa usar o método bind. Então você vai colocar aqui .bind e vai passar, né, como parâmetro o this. Então dessa forma ele vai saber, né, que aqui dentro do método onFocusInput, né, esse this está fazendo referência ao this, que seria a classe, né? Então eu estou passando, é como se eu estivesse passando esse this aqui de fora como parâmetro, beleza? Então vamos salvar aqui e ver o que acontece. Então veja que agora deu certo. Então você vai ver no nosso projeto inteiro que eu sempre estarei usando esse bind aqui para resolver esse problema de contexto do this, tá ok? Então agora se eu atualizar aqui, o usuário clicou, apareceu.